E aí, gente, o que acontece? É assim que vai acontecer. Só que o que eu falei pra vocês que é, a gente já tá vendo, né, pagando um consórcio de casa, eu e meu esposo, porque querendo ou não, mesmo a gente morando aqui no fundo da casa da minha mãe, a gente não paga aluguel. O bebê passou bem na frente da câmera. A gente não paga aluguel, a gente não. Como que fala? A gente não paga aluguel e a gente não tem, né, gasto com aluguel. Só que a gente quer ter nossa casa própria, né, querendo ou não. Pela minha mãe, tudo bem, a minha mãe já faleceu, mas por ela, mesmo se ela tivesse em vida ou mesmo ela falecida, ela falou que por nós, se a gente quisesse viver a vida toda aqui, nós ficaria. Só que a gente quer ter nosso cantinho, por mais que a gente não paga aluguel, por mais que a casa da minha mãe, ela deixou pra gente, mas a gente quer ter nosso cantinho. A gente mesmo falava pra minha mãe, ela em vida, e ela falava, né, que Deus ia realizar nosso sonho de nós ter nossa casinha e tal. Então a gente tá pagando já um consórcio, né? E vocês sabem como é consórcio. Você vai pagando e quando sair a sua carta de crédito, você entra para sua casa. Enquanto a gente não entrar para a nossa casa, se não fosse ter esse acontecimento, a gente ia ficar morando aqui, né? Ou com a minha mãe em vida, ou se ela mesma tivesse falecido, mas não tivesse acontecido esse surgimento que a gente ia ter que sair daqui para ir para casa de cima para minha irmã vir para cá, a gente ia continuar a ficar aqui até sair a nossa casa própria, né? Só que o que acontece? Como aconteceu isso, a gente vai ter que ir para casa de cima e assim, até então, a gente pensando em continuar a ficar aqui e a minha irmã ir pra cima. Só que a minha irmã, ela quer ficar com todos os filhos junto. E só a casa de cima não daria pra toda a família dela. E já a casa de baixo daria, porque assim, é só quebrar uma parede da casa da minha mãe pra vir pra casa nossa, entendeu? Então aí vai ficar uma casa maior, porque vai ficar tipo duas casas, a casa da minha mãe e a nossa. Então, aí a gente viu que o melhor para ela era ficar aqui na casa nossa, com a casa da minha mãe, e a gente ficar na casa de cima da inquilina. E aí o que acontece? Eu falei para vocês que eu ia mostrar a casa que a gente tá aqui agora, que é a casa que a gente mora aqui a vida toda, desde quando a gente casou, né? Tem 13 anos que eu e meu esposo é casado. E a gente eu queria mostrar pra vocês primeiro como que é a casa, depois, né, a gente tá pedindo a Deus que Deus prepara, a gente começou a pagar esse consórcio esse ano, a gente tá pedindo a Deus que Deus prepara a nossa casa antes, né, pra que se sair antes, a gente vai sair daqui direto pra nossa casa própria. Mas se não sair, a gente vai ter que ir primeiro para outra casa para depois até Deus preparar a gente para nossa casa própria. E então o que acontece? Aí eu quero fazer um vídeo mostrando para vocês como que é a casa que eu moro agora, que é a que eu moro aqui na casa da minha mãe, o fundo da casa da minha mãe há 13 anos. Depois, se acontecer de a gente não ter a nossa casa própria antes e a gente ter que ir pra casa que a inquilina mora, eu vou mostrar, fazer um tour pra vocês da casa que eu vou estar morando da inquilina, que era da inquilina, né? Que é agora, mas que não vai ser mais. E depois eu faço um tour da minha casa própria, quando Deus preparar. Mas se a causa acontecer da gente ir para nossa casa própria direto, eu faço um tour dessa casa aqui que a gente mora, que é da minha mãe, que a minha mãe cedeu para nós, e depois da nossa casa própria. Aí seria só duas casas, né? Uma a menos. Mas, como eu ainda não fiz esse vídeo, hoje eu vim fazer um vídeo, eu tô enrolando para fazer esse vídeo, então eu vim fazer um vídeo mais fácil. Um vídeo reagindo, assim, na verdade não é bem reagindo, é na verdade falando a minha opinião do que eu achei do dorama da série Road Six, terceira temporada, o final. Gente, eu sei que já lançou, já tem um tempo, foi dia 27 de junho que lançou, né? E assim, a gente sabe que teve as 3 temporadas e foi abaixando os episódios de acordo com cada temporada. Na primeira temporada foi 9, na segunda temporada foi 7 e na terceira temporada foi 6 episódios. Tão pouquinho que assim a gente terminou em 2 dias. No primeiro dia a gente assistiu metade, 3, e no segundo dia a gente assistiu os outros 3. E acabou em 2 dias. Lançou numa sexta, dia 27, no sábado, dia 28, a gente tinha terminado. E assim, reconsiderações finais que eu vou falar pra vocês. Eu gostei da primeira e da segunda temporada. Da terceira temporada eu odiei. Por quê? Porque assim, primeiramente,
É claro que a gente sabe que pelo filme, por causa que era um jogo e tudo mais, e que só tinha que sair um vivo, é claro que só saiu um vivo. Mas não saiu nenhum que a gente gostou. Primeiro, eu achei que a primeira temporada e a segunda foi ótimas. Só que a terceira, eu achei que só teve cagada, assim, sabe? Por exemplo, primeiro, assim, todas as coisas, eu não gostei de nada. Primeiro, o Ji-hoon, que era o principal, eu acho que eu devia ser o ganhador e viver. E não, ele morreu. Segundo, eu achei que aquela menininha, a bebezinha da Jung-hee, ela não devia ter nascido lá no jogo. Pra mim, das duas umas, ou se ela fosse viver, eu ia gostar que, tipo assim, ela tivesse a bebezinha, só que depois de ela sair do jogo, aí ela tivesse a bebezinha fora do jogo e ela criasse a filha dela. Não nascesse no jogo, sabe? Sem nexo. E ela ainda morrer. E para completar, ela deixou na mão do Ji-hoon pro Ji-hoon cuidar, mas no fim nem o Ji-hoon pôde cuidar, né? Teve que morrer para ela poder viver. E assim também, eu não gostei dela ter morrido, não gostei da Yoo-jung ter morrido, né? Que era o homem lá que era, eu não sei como que fala. Que era o homem que era mulher, né? Transexual que fala, não sei como que fala. Então, eu queria que ele vivesse, eu queria que a Jung-hee, que era da bebezinha, vivesse, mas que ela não tivesse filho lá, tivesse filha depois de sair, e queria que o Ji-hoon tivesse vivido, né? E a velhinha e o filho dela. Claro, se eu pudesse escolher eles quatro principais pra mim que tinha que ter vivido. Tá, tudo bem que a gente sabe que só um que sairia vivo, porque pelo jogo é só um. Mas, o que acontece? Como aquele policial, ele já estava indo lá para salvar eles, eu acho assim, que tinha um jeito sim, se o diretor quisesse, é porque o diretor quis acabar trágico o final. Mas se ele quisesse, tinha um jeito de fazer com que saísse mais de um vivo, não só o ganhador, mas que que o policial chegasse lá com a guarda costeira bem antes e desse tempo de salvar mais de uma pessoa. Tipo assim, aí pra mim teria que salvar esses 5, que é a Jung-hee, a Yoo-jung, o Ji-hoon, a velhinha e o filho dela, esses 5. No caso, eu nem ligava muito pro filho dela, porque o filho dela, tipo, era meio bobo, não tinha um papel muito bom. Só que, como a própria velhinha falou, a personagem da própria velhinha falou, que se o filho dela morresse, ela também morresse. Então, como eu não queria que ela morresse, então eu queria que saísse os 5. Mas, se fosse pra velhinha morrer e o filho dela, então eu queria pelo menos que ficasse 3 vivos, né? Que era o Ji-hoon, a Jung-hee e a Yoo-jung, né? Porque a Yoo-jung e o Ji-hoon foi os que mais ajudaram as pessoas. Então, eu acho que os dois era justo que os dois vivessem. E a Jung-hee, porque, querendo ou não, ela era meio frágil, não ajudou muito ninguém, mas dava dó. Eu queria que ela vivesse, cuidava da bebezinha dela. E que ela tivesse a bebezinha no final, né, depois de sair de lá. Então, assim, tinha um jeito, sim, de como o policial chegar lá com a guarda costeira e fazer, chegar bem antes do final do jogo e ter mais pessoas sobreviventes. No caso, podia ser esses 3, né, pra mim, não sei se vocês concordam, se vocês pensam outros personagens, mas no meu pensamento, os principais que tinham que viver eram esses, Jung-hee, Yoo-jung e Ji-hoon. Ou mesmo que não ficasse vivo 5, 4, 3 ou 2 personagens, mesmo que vivesse um, pelo menos teria que viver o Ji-hoon, porque ele era o principal. Então, assim, na primeira temporada ele viveu, na segunda temporada ele viveu e na terceira ele morre. Tipo, sem sentido. Pra mim, ele tinha que viver. Sem sentido também eles ter colocado como a bebê, como jogadora, sendo que ela era uma bebê, ela não podia opinar em nada, não podia decidir em nada. Entendeu? Então, achei sem sentido. Eu não gostei que ela tinha bebê no jogo, não gostei que eles colocaram ela como jogadora, entendeu? Ou mesmo, tudo bem, ela poderia ter nascido no jogo, a Jung-hee podia ter morrido, tudo bem. Só que eles não podiam ter colocado como jogadora. Eles podiam deixar como que o Ji-hoon e a bebê saísse viva. Aí ficaria menos mal, entendeu? Tipo assim, vamos supor, só conta como o Ji-hoon, a bebê não contava como jogadora. E como a Jung-hee fez o Ji-hoon prometer em cuidar dela, ia ser mais o certo. Ele ia viver, né? Porque você viu que ele matou Myung-mi, sei lá, alguma coisa assim.
né? Não é que ele matou, né? Ele morreu. O Ji-hoon tentou salvar ele, mas ele caiu e morreu. E aí ficaria como o Ji-hoon ficou o ganhador, como na primeira temporada, e vivo e com a bebê. E aí ele cumpriria o que ele prometeu pra Jung-hee, de cuidar da bebê dela, entendeu? Só que eu não gostei que ela contou como jogadora, sendo que ela nem podia opinar, nada a ver com nada. E aí o Ji-hoon pensou, né? Eu não vou ser injusto de covarde de matar uma bebezinha. E ainda mais que ele prometeu pra mãe dele em cuidar. Então ele teve que se sacrificar, se matar pra bebê viver. Achei sem sentido. E assim, claro que eu não tô falando que ele tinha que matar a bebê, que a bebê tinha que morrer. Claro que não, né? Seria uma covardia jogar uma bebê de lá de cima pra ele viver. Mas assim, eu achei errado que o diretor colocou como uma bebê ganhadora que nem fazia parte do jogo, ela nem podia opinar, era uma bebê e que nem jogava, nem tava jogando, ela nasceu depois. Então assim, tinha que contar como o Ji-hoon tava vivo e ficasse ele e a bebê viva, entendeu? Então eu achei errado. Outra também, aquele policial não fez nada de nada. Na primeira temporada, na segunda ele tava melhor, parecia que ele tava fazendo alguma coisa, entrou lá, se disfarçou, se passou pelos guardas e tal, se passou pelo aquele guarda que era da bolinha, depois se passou pelo supervisor, que era o quadrado e tal. E no final das contas parecia que ele ia fazer alguma coisa, que ele tava isso, que ele tava aquilo, pra no fim ele não fazer nada de nada, chegar lá sozinho antes da guarda costeira. A guarda costeira chegou muito atrasado, pra no fim todos eles conseguir fugir, né? E ele entrar lá e falar a mesma coisa que ele falou no primeiro. Ah, irmão, pra quê? Que nem quando lá, no primeiro que ele tava lá no penhasco, que o In-ho lá, que é o irmão dele, né? Que é o frontman, tirou nele, ele é irmão. Por quê? Por quê? Só falou isso, levou um tiro e caiu, tá? Aí no final, a mesma coisa, ele vê ele, tira, eu não vi do irmão, por quê? Tudo bem que, é claro, é óbvio que ele não ia tirar porque ele tava com o bebê, mas sei lá, ir atrás dele, fazer um jeito de correr, e eu acho que ele tinha que ter pegado, que o final, acho que tinha que ter terminado assim. Ele ter conseguido pegar o irmão dele, ter botado na cadeia, a guarda costeira chegava lá no mesmo tempo, ele pegava o irmão dele, botava na cadeia, a guarda costeira pegava e todos os guardas, todos os vermelhinhos, seja de bolinha, quadrado, triângulo, que fosse, prendia todos eles. Assim, alguns seria preso, alguns tentaria revidar, lutar, né? E seria morto. Alguns seria preso. O principal, que é o frontman, seria preso, né? Pra sofrer, porque ele morrer seria fácil demais o sofrimento dele. E os VIP também seria preso, entendeu? Só que não, eles conseguiram fugir. Frontman fugiu, os guardas fugiu, nenhum foi morto, tá? E pra completar, os VIP. E o mais estranho, porque, tipo assim, mostrou aquela parte lá do Ji-hoon se jogando e os VIP tava lá. Do nada, depois não mostrou nem os VIP, nem fugindo. Mostrou os guardas fugindo, mostrou o frontman fugindo, mas não mostrou os VIPs fugindo. Então, assim, ficou uma coisa sem nexo, sabe? Tipo, eles apareceram da Terra. Tá. E além de eu querer que todos eles fossem presos, os VIP, o frontman, os guardas, alguns ser mortos, a maior parte preso, e o In-ho chegar lá, né, que era o policial, né, com a guarda costeira, prender todos eles, eu queria que pelo menos eles chegassem a tempo de salvar pelo menos uns 3 jogadores, que no caso é o que eu falei, né, bem antes do jogo final, o Ji-hoon, a Jung-hee e a Yoo-jung, ou então pelo menos que ele chegasse um pouco antes do final, e aí a ponto do Ji-hoon não ter se jogado e dado tempo de salvar ele e a bebê, entendeu? E aí eu imaginei assim o final desse jeito. O Ji-hoon ia para os Estados Unidos com o dinheiro todo que ele tinha, mostrava que ele mudou, que ele é uma pessoa boa, né, que agora ele quer ser trabalhador, e aí ele ia trabalhar, fazer alguma coisa e dava todo esse dinheiro para a filha dele, ou pelo menos uma parte, mas também não ficava só vivendo desse dinheiro, senão a ex-mulher dele, a filha, ia pensar, ele continua sendo vagabundo, não trabalha e faz nada. Não, que ele arrumava um emprego, que ele ia trabalhar, mostrava que mudou, que ele é uma pessoa boa, agora que ele é uma pessoa trabalhadora, responsável, e ou ele dava todo o dinheiro para a filha dele, ou metade, né, e que ele pensava nela, e que ele também estava trabalhando e sendo uma pessoa responsável e boa, que mudou de vida. E assim, e também eu gostaria que ele, como que fala? E que ele
pegava e ficasse lá, morando nos Estados Unidos, perto da filha dele, mesmo que ele não voltasse nunca mais com a ex-mulher, né? A ex-mulher continuava com o esposo dela atual, com o filho dela, né? Mais a filha do Ji-hoon, mas que o Ji-hoon morasse perto, trabalhasse, mostrava que ele é um novo homem, né? Dava o dinheiro pra ela e tal. E cuidasse dessa bebezinha, né? Tipo assim também. Aí eles iam ver também que ele mudou. E eu falava, tá vendo? Ele mudou, ele agora ele é responsável, ele trabalha, arrumou um trabalho, né? E aí ele inventava uma história, falava, uma pessoa me confiou, tava pra morrer e me confiou em olhar essa bebê, e visto que ele mudou mesmo, sabe? Que todo mundo tivesse orgulho dele. Eu ia gostar mais assim, entendeu? Não que, tipo, a bebezinha ficasse com o policial, nada a ver com nada, né? E aí acabou que ficou mais de um jogador vivo, se for parar pra pensar. Não foi só a bebê. E a bebê nem conta como jogador, né? Eles consideram depois, mas na verdade ela não era bebê. Ela não era jogadora. Porque foi o jogador que ficou mesmo considerado que ficou vivo, sem ser a bebê, foi o que a 11 salvou, né? Que a guarda 11 salvou, que é aquele homem. Outra coisa que eu não gostei foi a guarda 11 não ter falado a verdade pra ele, que foi ela que salvou ele. Tudo bem que muitas pessoas falaram assim, é porque também pode ser que ele ia ficar com raiva dela. Mas com raiva como, gente? Ela podia ter explicado que ela foi obrigada a ir pra lá, tudo, que ela não fazia por maldade, e que no fim ela salvou ele, então ele tinha que estar mais que agradecido com ela. Então ela tinha que ter falado a verdade, né, pra ele. Que foi ela que salvou, não ter deixado sem ele saber. Então, assim, eu achei que o final foi uma porcaria. A primeira, a segunda temporada foi muito bom, mas a terceira não gostei. Outra coisa também, o Myung-gi lá, que era o pai da criança, acho que é Myung-gi o nome dele, ele já tinha matado pessoa, ele e o outro lá que tava drogado, e eles continuaram matando por maldade. Achei errado, que nem ter matado a Yoonju. Se ele já tinha matado pessoa, ele já tinha passado de fase, não tinha motivo de ter matado. Eu acho que ela tinha que ter saído viva também. Então, assim, foi um final trágico. Eu não gostei. E, sei lá. Aí foi minha opinião, né? Minhas considerações finais. Não sei o pensamento de vocês. O que vocês acham? Vocês gostou? Pra mim, a primeira e a segunda temporada eu gostei. A terceira eu odiei. Quem gostou do vídeo, quem ficou até aqui comigo até o final, muito obrigada por ter tido paciência desse vídeo longo, ter ficado até o final. Quem gostou, curte, dá um like, comenta, compartilha, me ajuda no compartilhamento, me ajuda nas curtidas, nos likes, nas visualizações. E também coloca seus comentários do que vocês achou, se vocês acham que eu tô certa, se vocês acham que eu estou errada, ou se vocês acham que numa parte vocês concordam comigo, mas em outras partes não. E também, se vocês quiserem, me dê recomendações, sugestões de vídeos. E se vocês quiserem, aí no próximo vídeo eu vou ver se eu gravo o negócio da casa, como que fala, gente? A tour pela casa que eu moro. É uma casa simples, mas só pra vocês verem. E depois, um dia, quando eu tiver... Aí, se eu tiver que passar pela casa de cima da inquilina, eu faço a tour da casa de cima. E depois, quando eu estiver na minha casa própria, eu faço a tour pela casa própria minha. Mas, se eu for direto pra minha casa própria, eu faço a próxima pela minha casa própria, né? Só vai ser a tour de 2 casas, ou se não, das 3. Tá bom? Muito obrigada que ficou aqui. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, tem o Instagram e o Face, mas geralmente eu uso mais o Instagram, que é Sueli Raposo 1. Lá eu compartilho mais coisa com vocês da minha vida, fotinhas, vídeo, faço reels. E muito obrigado quem ficou aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Boa tarde, meu povo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Mais um vídeo aqui no canal. Há muito tempo que eu não apareço, né, gente? Na verdade, eu tinha que falar que eu estou voltando com os vídeos no canal, porque faz tempo que eu não apareço. Gente, vocês lembram que um dos últimos vídeos que eu fiz, eu falei pra vocês que eu queria mostrar... na verdade, foi assim. Recapitulando pra vocês lembrar, quem não tá lembrado, que faz tempo que eu não gravo vídeo aqui. Eu vou falar detalhado para vocês entenderem. E também para quem tá caindo de paraquedas aqui nesse canal, começou por esse vídeo e não tá entendendo nada. Eu tinha ficado um bom tempo sem gravar vídeo. Aí o que acontece? Eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeo. E aí eu peguei e
E tinha falado pra vocês por que eu tinha ficado sem gravar vídeo, primeiramente porque eu tava sem ideias, depois passou um momento conturbado na minha vida, um momento muito difícil, porque a minha mãe tinha falecido, né? E aí eu falei que eu tava sem cabeça pra gravar o vídeo aqui pra vocês. Depois eu resolvi aparecer. E não sei se vocês lembram que eu tinha falado pra vocês que, assim, no quintal da casa da minha mãe são 4 casas. A casa da minha mãe é da frente, a minha aqui do fundo. Aí tem a casa da inquilina em cima da casa da minha mãe e a última casa que é a casa da minha irmã. O que acontece? Aí como a minha mãe faleceu e tem uma irmã minha que ela tá pagando aluguel. Aí a gente fez uma reunião de família uns dias depois que minha mãe faleceu. E essa minha irmã, que ela paga aluguel, os filhos dela moram com ela, tem 2 filhos casados, que tem bebezinhos, né, que ela já é avó, porque ela é bem mais velha que eu sou a filha mais nova. E aí, ela tá passando necessidade e tudo, e aí ela falou, se por um dos meus filhos pra morar na casa, já vou ficar contente, já vai me ajudar bastante. Então, meu irmão pensou em eu e meus filhos, né? Porque eu tenho 2 filhos, o meu bebê e meu filho mais velho, e meu esposo, e morar na casa da minha mãe, que ficou vazia na frente, que a casa é um pouco maior e é tudo reto, assim, né? Então, pra gente que tem criança pequena, era melhor. E aí ela falou assim, e aí o meu irmão falou, e um dos filhos da minha irmã, que já é casado e tem bebê, vai morar aqui na casa dos fundos nossa, né? Que aqui a casa do fundo meu é dividida. Tem o quarto do meu filho embaixo, tem a cozinha, e aí sobe a escada, tem aqui o quarto onde a gente tá e o banheiro, tá? Aí tinha combinado isso, mas passou um tempo, aí a minha irmã entrou em contato com o meu irmão e falou assim que ela que ela não tava precisando de sair mesmo da casa de aluguel dela, que não tava dando pra ficar. E aí ela perguntou pro meu irmão se dava pra ela vir morar em uma das casas, só que tipo com todos os filhos dela. Aí ela queria ficar na casa de cima onde a inquilina tá, porque minha mãe tinha alugado pra inquilina. Aí por nós não queria tirar a inquilina da casa, porque tipo assim, ela paga direitinho, minha mãe gosta dela e tudo mais, e minha mãe queria continuar com ela na casa. Só que aí o que acontece? Aí, como a minha irmã tá passando dificuldade e tudo mais, né? E aí a família é família, então a gente falou, aí vai ter que tirar mesmo assim, a gente não querendo, porque a inquilina é uma pessoa boa, sempre pagou tudo certinho pra minha mãe e tudo mais, e pela minha mãe não queria tirar. E por nós deixava sempre também, porque ela sempre foi uma boa inquilina, sem confusão, sem nada, paga direitinho e tal. Aí o meu irmão teve que chegar na inquilina, dar um prazo pra ela sair, e aí só que aí o meu irmão falou assim pra mim ir pra cima com meus filhos e a minha irmã entrar pra casa de baixo da minha mãe. Só que como a minha irmã é ela, os filhos dela que é casado, os filhos que é solteiro e tudo mais, é uma família bem maior, então ela vai pegar a casa da frente, que é a da minha mãe, e a casa do fundo, que é a minha. E eu vou ficar na casa da inquilina, que é em cima, no meio, e a minha irmã, outra minha irmã, continua embaixo, continua em cima. Tá. Aí a gente resolveu fazer isso, só que a minha outra irmã, a que vai vir, né, que mora de aluguel, ela vai vir só em fevereiro, que é quando vence o contrato dela. Então, acho que a inquilina tem até janeiro pra sair e nós entrar na casa. Aí eu falei pra vocês que o próximo vídeo que eu ia fazer, eu tô recapitulando, falando isso só pra vocês entenderem, quem não viu um dos últimos vídeos, ou que não lembra, ou quem caiu aqui de paraquedas. Eu falei pra vocês que um dos vídeos que eu ia fazer, eu ia mostrar, assim, a casa que a gente mora agora. Não. Bora tomar um solzinho? Ai, não vou agora não.